Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Hoje vamos estudar o nível Master, a disciplina é a Martiologia, a doutrina do pecado. E hoje nós vamos estudar a aula de número 37, a transmissão do pecado. Vamos lá. O versículo inicial está aqui no Salmo 143, verso 2, que diz assim: E não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Olha só, quando Deus cria o homem, não é? Já falamos em aulas anteriores, Deus o cria perfeito, sem mancha, sem mácula, em santidade, coberto com a glória do Senhor. Gênesis 2:25, o texto diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Fisicamente eles estavam nus, mas espiritualmente eles estavam cobertos pela glória de Deus, né? A presença do Senhor, a glória do Senhor estava lá, não havia pecado, né? Eles estavam, como já disse em outras aulas, no chamado estado de inocência, embora adultos, né? Não tinham pecado nenhum. Quando pecam, quando Adão e Eva pecam, né? Eles se escondem de Deus, se envergonham de Deus. O pecado gera vergonha, eles querem cobrir a nudez, não é? Querem se esconder de Deus. Mas muito bem, quando Adão pecou, o Adão e a Eva, não foram somente eles. O pecado que eles cometeu, eles vão transmitir para toda a humanidade. Eu já falei disso em aulas anteriores. Se você já viu, ok, senão eu vou repetir agora um texto, não é, que vai lhe trazer o entendimento do que é essa transmissão do pecado, não é? Um resumo antes de nos aprofundarmos um pouco mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, eu vou ler aqui do versículo 50 em diante, do versículo 45, melhor dizendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, olha o que diz aqui os versículos 45 até o 49. Primeiro aos Coríntios 15, deixa eu encontrar aqui. 45 diz assim: da mesma forma está escrito, estou lendo na King James, da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Muito bem, vamos entender aqui, e eu dou sempre um exemplo muito fácil para compreender o que é isso daqui. O primeiro homem, o Adão, Deus cria ele como uma matriz, ele e a Eva, eles são cabeça de raça, eles são a matriz que a partir deles toda a humanidade será gerada, será feita. Muito bem, Deus falou para eles, né, crescer, multiplicar, encher a terra. Muito bem, quando o Adão peca, os próximos que virão, não é? Os próximos que virão serão contaminados pelo pecado. Eu dou um exemplo muito fácil. Imagine você tirar uma cópia de uma folha em branco. Como é que vai sair essa cópia? Claro que é em branco. Agora, se você tirar uma cópia de uma folha toda riscada, como é que ela vai sair? Toda riscada. Então, o que o texto está dizendo aqui é isso. O primeiro homem, Deus cria ele branco, sem pecado, sem mancha, para ele gerar outros do mesmo jeito, sem mancha, sem pecado, comer da árvore da vida, viver no Éden, usufruir de todas as bênçãos que Deus havia preparado. Só que era para sair todas as cópias brancas, mas como o homem pecou, contaminou, sujou, todas as cópias que saíram a partir de então já saíram sujas, contaminadas, não é? Já saíram com o pecado de fábrica, não é? Acredito, você sabe o que é automóvel, dirige, não é? A maioria tem carro, dirige, sabe quando tem aquele defeito que vem de fábrica, a fábrica tem que fazer o chamado recall. O que é o recall? Vem um defeito de fábrica, tem que trazer de volta para ser consertado. Deus não criou com nenhum defeito, Deus criou perfeito. O homem é que deixou o pecado entrar, contaminou e sujou. Aí Deus resolveu trazer o segundo Adão, Jesus Cristo vindo dos céus, não foi formado do pó da terra. O Espírito Santo
que pela virtude do Espírito Santo Maria concebeu, gerou o Senhor Jesus, para dar origem a um povo espiritual, a um povo que por escolha própria, não é como diz João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Muito bem, então o pecado de Adão transmite a toda a humanidade e a história prova isso, amados. Se você estudar a história dos povos antigos, acádios, sumérios, babilônios, mesopotâmios e todos os demais povos antigos, todos tinham consciência de pecado, todos tinham consciência de erro, todos de alguma maneira queriam agradar a sua divindade. Os povos antigos, a grande maioria, eram politeístas, os egípcios, os sumérios, acádios, babilônicos, enfim. A história mostra que os povos antigos, a sua grande esmagadora maioria era politeísta, acreditava em diversos deuses e queriam agradar os seus deuses e receber algum tipo de bênção dos seus deuses, não é? E é interessante, nós vemos isso em Gênesis capítulo 11, quando Deus espalha todo o povo pela face da terra, não é? Eles vão, cada um vai ter o seu território, né? Cada povo vai ter a sua cultura, que é ligada à sua religião, que é algo que eles vão adorar a vários deuses, contrário à vontade de Deus. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um homem, tira ele do meio da idolatria. Josué 23, o texto diz que Tera, pai de Abraão, e o próprio Abraão eram idólatras. Deus tira eles do meio da idolatria, dá uma nova terra para eles, vai ensinar uma nova cultura, um novo sistema de vida que é viver pela fé, né? Um novo estilo de vida baseado na fé. Mas muito bem, todos os povos, desde a antiguidade até hoje, têm um entendimento do pecado. Quando uma pessoa ela vai crescendo, né? Na fase da criança está em fase de inocência e tal, mas chega a determinada idade, ela já tem consciência do errado, já tem consciência do pecado. Querido, querida, Deus, Ele viu desde o início, desde que o pecado entrou. Deixa eu ler aqui para você, Gênesis capítulo 6, no versículo de número 5, lá no início, não é? Olha o que diz aqui, Gênesis 6,5, na King James assim: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas, na tradução Almeida diz o seu coração, eram sempre somente inclinadas à prática do mal. Quando o pecado entra, o pecado vai ser espalhado por todos os seres humanos, todos vão pecar, todos vão pecar. E Deus, na sua misericórdia, né, vendo aquilo, Ele não queria ver a destruição do homem. Tanto é que nós vemos Deus reduzir a expectativa de vida. Se você ler Gênesis capítulo 5, viviam em média 900 anos. No capítulo 6, Deus já reduz a sua expectativa de vida para 120 anos, porque vivia muito tempo no pecado. Se você ler o Salmo 90, o salmista vai dizer que o tempo de vida do homem é 70 anos. O que passa disso é enfado e canseira, né? Mas por que Deus reduziu esse tempo? Porque o homem vivia muito tempo no pecado. No texto de Romanos capítulo 5 vai falar também, é um texto áureo, né, que fala da transmissibilidade do pecado. Romanos 5, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, vamos ler aqui, Romanos capítulo 5, deixa eu chegar aqui, Romanos 5, do versículo 12 em diante, diz assim: concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Olha só, todos pecaram, o pecado foi transmitido a todos. Mas olha o que diz aqui o versículo 13. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir, do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, Deus não eximiu a responsabilidade dos povos antigos, dos primeiros homens. Se você ler o texto de Gênesis capítulo 6, né, 5 e 6, o texto fala de Noé, de Enoque, melhor dizendo, que foi transladado, e Noé achou graça aos olhos do Senhor porque ele não tinha prática semelhante aos demais. Ele casou com uma mulher só,
ele ensinou seus filhos a crerem e obedecerem no Senhor, e o que ele sabia a respeito de Deus ele ouviu falar, e Deus condenou o mundo antigo. Pedro fala isso, né, na sua segunda carta. Deus não perdoou o mundo antigo, porque havia um padrão. Deus esperava que o homem vivesse conforme a vontade dele. Noé entendeu isso e viveu isso. Ele viveu, Pedro diz que Noé era pregoeiro da justiça. Querido, quando se tem um certo, um que é referência, os outros têm a referência para seguir, mas não seguiram. Noé, o texto vai dizer que ele passa em torno de 100 anos construindo a arca, e enquanto isso pregando, dizendo: se arrependam dos seus pecados, se arrependam, Deus vai mandar o dilúvio, vai destruir tudo. Deus me mandou construir essa arca para nós entrarmos nela, e quem estiver dentro dela será poupado. E a arca é uma figura da igreja, não é? O Senhor Jesus vai salvar a igreja dele, o povo dele, mas não creram. Só creu Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E o mundo antigo todos sofreu, padeceu com o dilúvio. Aí Deus manda através de Moisés a lei. A lei vai ser a diretriz, a norma, a baliza, o trilho sobre o qual o povo deve caminhar, aquilo que se deveria ou não fazer. A lei mostra o pecado, a lei revela o pecado, porque até então não havia o padrão, a referência, que era o Enoque, que foi Noé, que depois foi Abraão, Isaac, Jacó, José, mas não tinha ainda a lei. Mas eles mesmos tinham consciência de pecado. Não é uma história que eu gosto muito na Bíblia, é a história de José. Quando nós lemos lá a respeito de José, a mulher de Potifar prepara a situação, não é, para ter relações sexuais com ele, e ele vai dizer: eu não posso pecar contra Deus nem contra o teu marido. Olha só, ele já tinha consciência de errado, ele não tinha Bíblia ainda, a Bíblia não existia, começou a ser escrita por Moisés, mas ele já tinha consciência do que agradava ou não a Deus, do mesmo jeito que Enoque tinha. Enoque agradou a Deus de uma tal maneira, como diz lá em Hebreus capítulo 11, né, ele alcançou testemunho que agradou a Deus. Ele agradou a Deus de uma tal maneira que Deus não esperou nem ele morrer. Ele falou: quero esse camarada aqui já comigo, e o transladou, levou. Não é? Enoque agradou, Noé também. Não é? Estão lá na galeria da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a natureza humana se enveredou pelo pecado. Quando vem a lei mostra o que é pecado. Os antigos sabiam certo e errado, mas a lei mostra: não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Os fariseus, eles vão dividir os pecados, os mandamentos, melhor dizendo, que não eram só 10, eram 613 mandamentos. Eles dividem em mandamentos positivos, o que deveriam fazer, e mandamentos negativos, aquilo que não deveriam fazer. Então Deus diz: tem que fazer assim, tem que meditar na palavra dia e noite, tem que fazer, mandamento positivo. Não pode se dobrar diante de imagem de escultura, não pode isso, não pode aquilo, mandamento negativo. Eles subdividem, só que eles vivem no legalismo, não entenderam que Deus quer a essência, mas do nosso coração. Eles não compreenderam, né? O pecado é transmitido, e Deus vai enviar a lei justamente para encerrar todos debaixo do pecado. Todos debaixo do pecado. Por isso que o versículo inicial que nós lemos, né? Não achará justo nenhum diante de Deus. Não se achará justo nenhum. É interessante que Deus coloca todos debaixo do pecado para trazer a graça a todos. Romanos 5, o texto vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós, amados, não temos justiça própria. Isaías 64, o texto diz que as nossas justiças diante de Deus são trapo de imundície. Então o homem não alcança a salvação por si próprio, por seu próprio mérito, não é por suas obras. E o texto diz, eu acredito que já falei em aulas anteriores, né? O texto lá de Ezequiel 14 fala de 3 homens, que são Noé, Daniel e Jó. O Senhor vai dizer: se eu vier destruir uma cidade, esses 3 homens estiverem lá, eles pela sua justiça livrariam a sua alma da destruição daquela cidade. Pelos atos de justiça que eles praticaram, não é? Como Abraão intercedeu por Sodoma, lá em Gênesis 18, Senhor, se houver 50 justos lá em Sodoma, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Aí Deus diz: eu não destruo se tiver 50. E o Abraão pensa: 50 é muita gente, se tiver 45, eu não destruo, se tiver 40, e vai reduzindo, só tinha um, que era o Ló. Não é? E aí Deus envia os anjos lá para saírem com Ló, e depois vem a destruição de Sodoma e Gomorra.
Pedro diz, na segunda de Pedro, que Ló todos os dias afligia a sua alma justa em ver as impiedades que eram cometidas em Sodoma e Gomorra. Ló se via afligido, então ele vai ser tirado de lá, os anjos vão tirá-lo de lá e os demais vão perecer. E é interessante, amados, a história da mulher de Ló. Você conhece o texto, né? O texto diz que ela olha para trás, quando estavam saindo rumo aos montes, e ela se torna uma estátua de sal. E Jesus faz essa advertência em Lucas 17:32, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, porque o coração da mulher de Ló estava lá. Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não saía dela. Não é? O pecado, as coisas, o que se praticava, o que se fazia, ela gostava. Por mais que ela não fizesse, aquilo estava entranhado dentro dela. E isso é perigoso, amados. Por quê? O pecado está entranhado dentro de nós. Não é? Diz o Salmo 51, verso 5, em pecado me gerou minha mãe. Alguns interpretam esse texto, né, que é o salmo que Davi escreve após ser adulterado com Batseba, interpretando que Davi diz isso porque ele era filho fruto de um adultério de Jessé com outra mulher, por isso que ele era ruivo, franzino, de gentil aspecto, não era como os outros irmãos, que eram altos, fortes, bonitos, de boa aparência. Mas Davi também está falando a respeito da questão da universalidade, da transmissibilidade do pecado, que já nasce no pecado. Lembrando, amados, que a criança já está salva. Jesus disse: deixe vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. A igreja romana, com base nesse texto também do Salmo 51, é que eles ensinam, Salmo 51:5, é que eles ensinam que tem que ser batizada ainda criança para não morrer pagã, porque já nasceu em pecado, então enquanto mais cedo batizar, melhor. Não é esse o entendimento bíblico. A Bíblia ensina quem crer e for batizado. É o que o Senhor Jesus diz. A pessoa primeiro tem que crer, ela tem que entender. Ela tem que se arrepender dos seus pecados. O Evangelho, Jesus começa pregando: arrependei-vos. Jesus não explica o que é pecado, porque eles já sabiam o que era pecado. Eles já sabiam, todo mundo sabe. Jesus disse: arrependei-vos do quê? Dos seus pecados. E crede no Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então tem que se arrepender, tem que crer. Jesus vai ensinar um novo estilo de vida, porque o pecado está entranhado dentro de nós, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração. O pecado está entranhado. Aqui na apostila, na página 2, o texto vai falar a respeito, né, do pecado original, e vai falar a respeito da chamada depravação total. Essa depravação, essa natureza pecaminosa, né, tem 4 pontos que se aplicam a cada indivíduo. Deixa eu falar aqui para vocês, expor melhor. Na página 2 diz assim: o primeiro ponto: ele é completamente despido de justiça original, porque o pecado lançou fora a glória de Deus, a presença de Deus. Segundo, ele não possui sentimento santo em relação a Deus. Romanos 1:25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram em servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Tem aqui também 2 Timóteo 3, 2-4. Terceiro tópico: ele é contaminado muito facilmente, né? E a referência diz assim: não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso sim é o que contamina, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. O Senhor Jesus falando isso, Marcos 7, verso 15. Quarto tópico, que trata a respeito da depravação total: ele tem uma tendência contínua para o mal. Viu o Senhor que era grande a maldade na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Gênesis 6:5. Então, o pecado corrompe, o pecado afasta de Deus, o pecado faz com que a pessoa fique escravizada, fique presa. Tanto é que, certa feita, acusaram o Senhor Jesus, não só uma vez, mas mais de uma, de pecar. Se você ler o Evangelho, João capítulo 8, o Senhor Jesus vai dizer: quem me convence do pecado? Ou seja, quem pode dizer que eu estou em pecado, que eu estou praticando o pecado? E ele vai deixar de maneira clara: creiam em mim. Se vocês não creem que eu sou o Messias, creiam pelo menos pelas obras que eu faço. Creiam pelas obras que eu sou o Filho de Deus. O Filho não faz nada de si mesmo, faz tudo o que viu o Pai fazer, né? Faz o que o Pai manda fazer. Então, querido, querida, nós temos que ter um entendimento. A nossa natureza humana é tendenciosa, inclinada ao pecado. E natureza humana, a Escritura traduz por um termo muito simples, que é carne. A carne é o corpo e a alma. Lembrando que nós somos corpo, alma e espírito, né? Como disse 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo
e a alma formam a carne, e a carne é inclinada, tendenciosa ao pecado. Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer que quem está na carne não pode agradar a Deus. Para agradarmos a Deus, nós temos que andar em espírito. Por isso, Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo diz: andei em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então é necessário entender, é necessário aprender um novo estilo de vida. É necessário nascer não só da água, como Jesus disse, tem que nascer da água e do espírito para entrar no reino de Deus. Nascer do espírito é ser guiado pelo espírito. O texto deixa claro, Romanos 8, que quem é guiado pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14, esse é filho de Deus. Então não é só dizer, eu batizei, eu sou crente, eu vou à igreja. Não, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. A mentalidade tem que mudar, o comportamento, as palavras. Não é? Há uma luta interior nossa, porque o velho homem, a velha criatura está aqui dentro. Mas nós temos que lutar contra o pecado e lutar com armas espirituais, lutar nos alimentando da palavra, através da oração, através da presença de Deus, de jejum. Tem pecados, queridos, que só vencemos através de jejum, de oração, de busca intensa, não é? Aí as práticas mundanas, pecaminosas vão sendo deixadas de lado e as novas práticas espirituais têm que ser colocadas em prática, não é? A meditação na palavra, o estudo da palavra, não é? O louvor, a oração, o jejum, as práticas espirituais, a prática da palavra, porque não adianta também só conhecer e não praticar o que a Escritura diz, não é? Tem que conhecer e praticar para viver. Não pode também se tornar, como muitos acabaram se tornando, religiosos. Isso é perigoso, não é? No tempo de Jesus havia uma elite religiosa, como a elite dos fariseus. Não é? Eles se achavam melhores do que os outros. Até o próprio Senhor Jesus vai dizer em Lucas 18, ele conta, não é, a história sobre o fariseu e o publicano. O fariseu foi ao templo, levantou os olhos aos céus e disse: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, eu sou diferente, eu devolvo o dízimo de tudo, eu jejuo, eu isso, só faltou dizer, eu sou a última coca do deserto. Depois você lê lá, Lucas 18, do 9 ao 14. Só faltou dizer, eu sou a última bolacha do pacote. Aí Jesus disse que o publicano não tinha nem coragem de levantar os olhos aos céus, mas de cabeça baixa, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E Jesus diz: este, o publicano, voltou justificado, o outro não é? Então o pecado, queridos, é muito sutil. É muito sutil. Se tornar um religioso, um frequentador de igreja, se tornar um fariseu, é muito sutil e isso é perigosíssimo. Nós temos que guardar a essência, a verdade, a simplicidade do Evangelho e viver e praticar e lutar contra os nossos próprios pecados todos os dias. O pecado foi transmitido, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, não é? Romanos, ele entende isso, ele vai dizer: olha, o pecado está em mim. Aliás, Romanos 7,18, sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Na nossa carne, não é? É inclinado e tendencioso ao pecado. Jeremias 17,9, ele diz: enganoso é o coração do homem perverso. Então esse coração tem que ser mudado. Os pensamentos têm que ser mudados. Ezequiel 36, Deus fala através do profeta que ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O coração de pedra é voltado, inclinado ao pecado. O coração de carne, e Deus fala que depois vai vir e colocar o Espírito Santo. E no capítulo 37, aquele texto muito conhecido que é a respeito do vale de ossos secos, né? O povo estava morto na fé. E Deus manda o profeta profetizar, e ele profetiza, e há um reboliço, se coloca de pé um exército grande, forte. Essa era a situação do povo de Israel naquela época, e essa é a situação de muita gente hoje, está como ossos secos, mortos na fé, não é, fracos na fé. Não, Deus quer colocar de pé um exército forte, de homens e mulheres que creem nele, que buscam, que oram, que são referências para outras pessoas, boas referências, porque más referências a gente já tem de monte. Aliás, o Senhor Jesus avisou, Lucas 17, que os escândalos viriam, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Nós não podemos ser motivo de escândalo para ninguém, como diz 1 Coríntios 10, do 32 em diante, nós não podemos ser motivo de escândalo para ninguém, pelo contrário, nós temos que ter boa referência. As outras pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós, e isso não por vanglória, queridos, não por se achar melhor que o outro, não, porque se isso acontecer já é pecado também, né? Soberba, orgulho, mas tem que haver em nosso entendimento a necessidade de corresponder ao amor de Deus que habita em nós. Romanos 5,8, o texto diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu em nosso lugar, Ele provou que nos ama. Agora,
é a nossa vez de demonstrar que o amamos. É a nossa vez, como diz lá em Hebreus capítulo 6, no versículo 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. É a nossa vez de corresponder ao amor de Deus, vivendo a melhor vida que temos que viver aqui, como o Senhor Jesus viveu. A vida é uma só, não tem duas não, é uma só. Não é? Hebreus 9, 27 está escrito que ao homem está dado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Então essa vida nós temos que viver como Jesus viveu, se esforçar para isso, para viver em santidade, em fidelidade, em obediência, agradando a Deus, lutando contra o pecado, se afastando do pecado, e isso é possível, não é? Se não fosse, não estaria escrito lá na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 12 em diante, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, à medida de varões perfeitos. Muita gente usa a desculpa, dizendo, mas eu sou um pecador, usa essa desculpa para não lutar contra o pecado. Sim, querido, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, é o que Jesus fez na cruz que nos torna justos, como diz Romanos 3, verso 24, sendo, pois, justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus, mediante a fé. É a justiça dele, o ato de justiça que ele fez, que nos justifica, que nos torna aceitáveis e justos diante de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu tenho que entender também a minha responsabilidade pessoal de me afastar do pecado. Muita gente coloca a culpa de tudo em Satanás, o diabo, o diabo faz muita coisa, faz, só que ele não peca no seu lugar. Ele não peca no meu lugar. Nós que escolhemos pecar, e pecamos porque queremos. Quem já conhece a Escritura, já conhece a palavra, já entende o que são as disciplinas espirituais, negligencia, o diabo vê a brecha, prepara o laço, prepara a situação, a circunstância, e a pessoa cai no pecado. Por isso que Jesus adverte o tempo todo que nós temos que vigiar. O diabo prepara o laço, quem peca é você, quem peca sou eu. Então nós temos que ter essa vigilância, essa atenção, para ter o discernimento de ver, peraí, isso aqui é laço do diabo, eu não posso cair nesse laço, peraí, eu vou parar de ver isso não convém eu ver, isso não convém eu pensar, isso não convém eu falar, isso não convém eu ouvir, esse comportamento não está coerente, compete a mim me policiar, porque é muito fácil apontar o erro dos outros, o erro alheio, difícil é apontar o próprio erro, difícil é fazer como Davi fez, Salmo 19, 14, quem pode, Senhor, discernir os próprios erros? Me mostra aqueles que me são ocultos. Ele queria agradar a Deus em todas as coisas. Era um pecador? Era, e a Bíblia não esconde os pecados dele, só que a palavra vai falar muito mais das virtudes, a palavra vai falar muito mais daquilo que ele fez, homem segundo o coração de Deus, não é? Destaca a referência que ele se torna como o homem que buscava a Deus de todo o coração. Então é isso que nós temos que almejar e nos corrigir e nos policiar e nos santificar para vivermos conforme a vontade do Senhor. Amém? Espero que essa aula tenha contribuído para o teu crescimento espiritual, tenha te abençoado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. Se gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Deixa o teu comentário, o que você gostou, o que você aprendeu, e também você é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra, tá? Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem financeiramente aqui com a Paz e Vida. Eu vou te dar o número das contas, contribua, deixe Deus lhe usar, se torne um pregador do telhado, tá bom? Aí mesmo onde você está, você pode pegar aí o teu smartphone, o teu computador, o teu tablet, e fazer uma transferência. Eu vou já te dar os dados, tá? E eu tenho certeza que o Senhor vai te retribuir abundantemente. Deus te abençoe, não é? Assista esse importante recado e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, são aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355,
conta corrente 07 777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52 844 412 1000 ao contrário 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52 844 412 1000 ao contrário 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador no telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?